Amado, em nome de Jesus, vamos estar então imbuídos nessa proposta, nesse chamado de Deus, em nome do Senhor. Aqui há pessoas que precisam de um milagre nesta lista, pessoas que precisam de cura, pessoas internadas, pessoas que precisam realmente ver a glória de Deus na sua vida. E nós vamos orar por elas em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então vamos lá. Esta já é a quarta mensagem sobre essa tônica do tratado da oração. Vamos juntos, irmãos amados, vamos viver a palavra do Senhor, vamos viver a verdade do Evangelho de Deus em nome daquele que vive e daquele que reina para todo sempre. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia em João capítulo 15. Vamos falar sobre o permanecer na palavra. Permanecer na palavra com oração e dando frutos, pois é isso que agrada ao Senhor. É isso que a gente vai falar hoje. Então, João capítulo 15, abra aí comigo, por favor, a sua Bíblia, a palavra de Deus. João capítulo 15, versículos de 1 a 5, 7 e 8. Se você tem algum pedido de oração, por favor, coloque aí no nosso chat. Nossos amados irmãos estarão atentos. Pastor. João 15, 1 a 5, 7 e 8 diz a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, senão os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Veja quantas vezes Jesus está falando sobre permanecer. Permaneça em mim, eu vou permanecer em vós. Permaneça na palavra. Se não permanecer, não pode dar fruto. Veja, amado, há uma necessidade imperiosa para a eficácia da oração. Sem permanecer em Cristo, nas palavras de Cristo, a oração não tem eficácia. Então vamos ver o que Deus, vamos ouvir o que Deus tem a falar. Senhor Jesus Cristo, amado Deus e Pai, agora com a Tua palavra em mãos, aberta para o estudo da palavra de Deus, como fundamento sólido para a nossa vida espiritual, para a nossa casa, para o crescimento das nossas vidas, nós queremos rogar a Ti, Senhor, de todo o coração, fala ao nosso espírito, fala, Senhor, a nossa vida, fala, Senhor, ao âmago do nosso ser. Nós queremos aprender e crescer para permanecer e assim frutificar, e que a nossa oração, Senhor, produza efeitos em nome de Jesus. Pai, agora há pessoas que estão do outro lado ouvindo esta palavra e que precisam de ouvir a Tua voz, precisam de uma consolação, de edificação, precisam, Pai, de alimentar-se agora de uma palavra especial para a sua vida, pessoas que precisam de uma resposta de Deus, pessoas que estão orando e precisando de um milagre. Senhor, me coloco à disposição, em nome de Jesus, que o Senhor possa
na sua inteira graça, soberania e misericórdia, segundo a sua vontade, me usar, Senhor, para se comunicar com seus filhos, para falar com seus filhos, por intermédio do estudo da palavra de Deus. Nós queremos te pedir assim, em nome de Jesus. E a igreja amada, família na fé, santos e preciosos de Deus, em concordância, diga aí amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Família amada, família querida, povo santo, povo de Deus, ovelhas do Senhor. Peço agora que você aí da sua casa não perca a atenção aqui, não se distraia. Evite agora conversas paralelas, evite agora pensar na geladeira, no frango, na Coca-Cola, qualquer coisa. Volte a sua atenção aqui. Faltam apenas 50 minutos para o término dessa live, 52. Nós temos aí grandes coisas da parte de Deus para ouvir e para orar em nome de Jesus, tá bem? Amada igreja, a oração é um tema da mais alta importância, A vida de oração, ela que nos remete à comunhão com Deus, ela está desde o Éden até o Apocalipse, em todas as passagens bíblicas, em todos os livros bíblicos, em todos os momentos do povo de Deus, a oração está presente. A oração é fundamental, é crucial para o desenvolvimento da vida espiritual. É como o exercício de ginástica. Você vai à academia, se você corre, puxa peso, faz aí a sua atividade fitness. Então, amado, você tem mais saúde, você tem um corpo mais saudável, se você se alimenta bem e pratica exercícios. Então, o alimento é a palavra, a oração é o exercício. E é assim que você vai ter uma vida saudável em Cristo Jesus. Então, hoje, as pessoas andam muito ocupadas para se ocuparem com Deus. Você sabe que nós temos aí agora, a pessoa acorda e vai dormir com o telefone na mão. Tem pessoas que, se o telefone der defeito, dá crise de ansiedade. Está com vício, está viciada no telefone, no WhatsApp, na internet. E isso rouba a atenção, rouba as horas. A pessoa fica 5, 6 horas olhando para a tela no celular diariamente. Então as pessoas estão ocupadas demais com os entretenimentos, com o celular, com a internet, com as mídias, e não se ocupam com Deus. Estão buscando as coisas da terra e, assim distraídas, não buscam as coisas do céu, não buscam as coisas de Deus. E nós precisamos voltar nossos olhos para a vida com Deus. Amado, Deus é a fonte da nossa vida, Deus é a rocha da nossa sustentação, Ele é o abrigo seguro, Ele é a fortaleza da nossa alma, da nossa vida. Ele é a luz que dissipa as trevas, a água que descedenta no meio do deserto, o pão que tira a nossa fome. Tudo isso está em Deus, é Deus, e nós necessitamos de Deus mais do que qualquer coisa que você possa imaginar ou pensar. Então, na história do povo de Deus, na história do mundo, homens de Deus que foram forjados no sofrimento, forjados na luta, no fogo, você sabe, na bigorna do sofrimento, dos problemas. Estes homens
deixaram um legado de Deus na história, encontrando nos momentos difíceis de luta, encontrando-nos, talvez nos piores momentos de forma especial, na oração e também no jejum, o jejum e oração. A Bíblia fala do jejum e da oração. Errados são aqueles que pensam o contrário a isso. Mas encontram na oração e no jejum também o refúgio da sua alma, o poder para realizar o seu ministério. Pessoas que se refugiaram no abrigo de Deus, no esconderijo de Deus, abriram mão dos prazeres terrenos. Isso significa o jejum. Ele abriu mão daquele momento de um prazer momentâneo, um prazer terreno, para buscar a comunhão com Deus, para se dedicar a Deus, para voltar os seus olhos para Deus, para consagrar-se a Deus em oração. Pessoas assim deixaram um legado na história. Estou abrindo o leque como um contexto, um pano de fundo, porque nós vamos ver, está amado, quem permanece em Cristo, quem permanece na palavra, quem tem uma vida eficaz de oração, há de marcar a história com o poder da glória de Deus, há de marcar a história, há de marcar pessoas, família, o local que você trabalha, a igreja que você congrega, a vida dos seus familiares, irmãos, pessoas, amigos, enfim, você vai deixar marcas profundas de Deus, poderosas na vida e na história. Então veja a exemplo disso, temos diversos exemplos, amados, não poderíamos aqui citar todos, nem se ficássemos o dia inteiro, mas apenas como uma breve pincelada. Você veja, por exemplo, a Raquel, a segunda esposa de Jacó, que sofria esterilidade, era envergonhada, era estigmatizada, porque era estéril. A palavra diz em Gênesis 30, 22, que o Senhor lembrou-se de Raquel, que Deus ouviu a oração da Raquel e abriu a sua madre. Aquela mulher finalmente deu à luz, finalmente teve vitória, transformação da sua história, que diz a palavra que Deus ouviu e se lembrou de Raquel. Semelhantemente, Ana também, uma mulher estéril, sofria vexames, afrontas dentro de casa, e ela orava. E lá em Samuel 1, 27, veja o que diz esta passagem. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27 e 28, diz assim: porque por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que eu viver, pois do Senhor o pedi, e eles adoraram ali perante o Senhor. Louvado seja Deus. Esta mulher, depois no capítulo 2, vai orar a Deus o cântico de Ana, o cântico de uma mulher transformada, de uma mulher cuja sorte foi mudada, de uma mulher que viu o milagre de Deus acontecer na sua vida, venceu o estigma social, venceu a difamação, venceu as afrontas dentro de casa, venceu a vergonha e os problemas. Diz que Deus concedeu, do Senhor eu pedi, e ela respondeu a Deus, devolvendo o menino para o Senhor, porque era o voto que ela havia feito diante de Deus, e adorou a Deus. Olha, amado, a pessoa que ora a Deus, a pessoa que adora o Senhor, a pessoa que honra seus votos, seu compromisso diante de Deus, esta é uma pessoa cuja a oração é respondida, vive milagres de Deus, deixa a marca de Deus na história. Vamos lembrar de Abraão, o grande patriarca de Israel, que era um homem de oração, amado. Abraão era um homem de oração.
A comunhão de Abraão com Deus era tão intensa, que a Bíblia chama Abraão de amigo de Deus. Tiago diz que Abraão era amigo de Deus. Mas você imagina se diante de Deus, no mundo espiritual, lá no livro dos galardões, lá no livro da tua vida com Deus, está lá registrado que você é um amigo de Deus. Em outras palavras, que você tem vida de oração, você tem comunhão com Deus, que você busca ao Senhor. O próprio Deus fala de Abraão em Gênesis 20, versículo 7, como uma pessoa que intercedia por outros, um profeta que intercedia pelas pessoas. Ele teve o reconhecimento de Deus. Deus disse: Abraão vai interceder por você. Ele é um profeta que intercede por pessoas. Amado, eu recebo, eu creio, eu declaro que nós tenhamos aqui em nosso ministério, e pessoas que estão me ouvindo nesta hora, pessoas com um chamado de oração, pessoas que sejam aí buscadas por outras, porque sabe que você tem uma vida de oração, sabe que você tem uma vida de oração, sabe que você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, que vive em oração, que busca Deus em oração, que tem uma vida de consagração diante do Senhor. Muito vale por sua eficácia a súplica do justo. E lembre ainda, por último, nesse pano de fundo de Moisés. Moisés foi um homem escolhido por Deus para conduzir o povo para fora do Egito, para libertar o povo da escravidão, para libertar o povo da vergonha, do vexame, da derrota. E este Moisés, escolhido de Deus, obviamente, amado, era uma pessoa de oração. Era uma pessoa que permanecia diante de Deus em oração. O próprio Salmo 90, vamos ler os dois primeiros versículos. O Salmo 90 é uma oração de Moisés. Salmo 90. Diz a palavra do Senhor assim: Senhor, Tu tens sido nosso refúgio. Amado, você pode dizer isso para Deus? De fato, você pode dizer isso para Deus de fato? Como alguém que vive oração: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio. E ele diz: de geração em geração, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade em eternidade, Tu és Deus. Louvado seja o Senhor. Olha o que o profeta Moisés, grande líder daquela nação, escolhido por Deus para libertar o povo, olha o testemunho que ele dá. Um homem que vivia aos pés do Senhor, um homem que vivia na intimidade com Deus, um homem que vivia uma vida de permanecer na oração diante de Deus. Ele diz: Senhor, Tu és o nosso refúgio. Antes de qualquer coisa, Tu és Deus. Olha, este homem tinha um peso de responsabilidade muito grande, de conduzir milhares e milhões de pessoas para fora da escravidão, para fora das botas de Faraó, aquele povo que vivia humilhado, exausto, aflito, desonrado, humilhado, chicoteado. Este homem diz: Senhor, Tu és o refúgio. Ele dá o testemunho para as futuras gerações, de geração em geração, que existe um Deus que é refúgio, existe um Deus que é a segurança, existe um Deus que responde orações, existe um Deus que abre mar vermelho, que abre portas, que faz milagres incomuns. Este é o testemunho que Moisés dá para mim e para você. Então, ovelhinha amada, a oração é de importância fundamental. Sem vida de oração, amado, como é que você deseja, como Raquel, lembrou-se o Senhor de Raquel porque ouviu a sua oração? Será que Deus tem ouvido a tua oração?
Ou será que você não tem oração? Como Ana, que produziu um cântico de vitória, que venceu todos os estigmas sociais, todos os problemas familiares, deu à luz a Samuel, o grande profeta e último juiz de Israel. Louvado seja Deus. Você tem gerado os sonhos de Deus no quarto da oração, como Ana? Você tem gestado os planos de Deus, os sonhos de Deus no quarto da oração? Ou você tem elucubrado planos somente na oficina da tua cabeça, sem colocar isso diante do Senhor? E depois que dá tudo errado, você pede a Deus a bênção do Senhor. Depois que os burros dão nas águas, você pede misericórdia. Amado, vamos mudar isso daí. A oração não é o último recurso. A oração é o primeiro recurso. É o primeiro recurso. É o primeiro recurso. Abraão era um amigo de Deus. E você é amigo de Deus? Passa 6, 7 horas na frente do celular, a tarde inteira de domingo, para ver o jogo de futebol, o sábado inteiro vendo série da Netflix, final de semana andando, batendo perninha no shopping, sexta-feira, e a oração? Não tem tempo? Estás aí imbuído e distraído pelas coisas terrenas e não tem tido tempo de buscar a Deus em oração? Como é que você deseja impactar esta geração? Como é que você deseja deixar a construção de um legado para esta nação, se você tem muitos amigos, mas Deus não tem sido teu amigo, ou você não tem sido amigo de Deus? Assim como Moisés, que colocava tudo diante do Senhor, antes de qualquer coisa, para que tivesse a bênção de Deus. Eu declaro, amado, a vida de oração. Permaneça em Deus, permaneça em oração, permaneça na palavra. Você será usado grandemente por Deus para grandes obras. Então, amado e amada, neste tratado da oração que nós estamos propondo em nosso ministério, às sextas-feiras, nesta live, toda sexta-feira de 7h30 a 8h30, neste tratado da oração, nós começamos abordando a oração como um ensinamento de Jesus. Um ensinamento. Jesus disse: vós orareis assim. Então ele orou o Pai Nosso como um modelo. Foi uma oração em resposta ao pedido dos discípulos de João. Ele disse: Senhor, os discípulos de Jesus que disseram: Senhor, João ensinou os discípulos lá a orar, ensina-nos a orar. Senhor, ensina-nos a orar. Em resposta, Jesus ensinou o modelo de oração. Então nós começamos abordando isso para mostrar à igreja de Jesus que os fundamentos da vida de oração estão na palavra de Deus. Se a oração é um tema de alta importância, se através da vida de oração pessoas marcaram a história e entraram para os livros de Deus como heróis da fé, como nós acabamos de falar nesse pano de fundo, esta vida de oração está baseada na palavra de Deus. Está fundamentada na palavra de Deus. Por isso, nós começamos com o modelo de oração. Jesus ensinando, com as suas palavras e o seu exemplo de vida, ensinando a orar. E é através da palavra que nos é ensinado acerca da vida de oração. Assim, a proposta deste tratado de oração é que seja uma ferramenta nas mãos de Deus. Esse tratado seja uma ferramenta nas mãos de Deus. A cada estudo que nós fizermos, a cada semana que nós estivermos aqui mergulhando no estudo da palavra, mergulhando na prática da oração,
após o estudo bíblico. Seja isso uma ferramenta nas mãos de Deus para dar estrutura bíblica à vida em todos os nossos sentidos de vida. Por quê? Jesus disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, ou seja, amado, as palavras de Jesus precisam permanecer na sua vida. Por quê? Porque a prática da oração, ela não é uma janelinha que você abre e diz assim: ó, eu estou vivendo ali uma vida pecaminosa, eu estou vivendo ali uma vida, sabe, totalmente mundana, e agora eu vou abrir aqui uma janelinha que se chama oração, e nessa oração, ó, papai, eu quero que Deus me ouça e que Deus faça o que eu estou pedindo aqui. Isso não é oração, isso é sem vergonhice. Nós precisamos entender que Deus atende pecadores arrependidos. Se o povo se arrepender e buscar o Senhor, Ele ouve oração. Ou seja, a oração é a continuidade de uma vida que permanece na palavra. Por isso, esse tratado vem para trazer a palavra em todos os sentidos da sua vida, para que você permaneça na palavra. A proposta desse tratado é trazer despertamento para a vida. Quando a palavra é pregada, os olhos se abrem, são iluminados, a vida é despertada. Para quê? É despertada para que você produza fruto do Espírito. Que muitas vezes, amados, uma boa parte das coisas que nós estamos orando, sabe, uma boa parte delas são coisas que nós deixamos de praticar na palavra, semeamos mal e estamos colhendo mal. Então, se nós aprendemos a semear bem, boa parte das coisas nós teremos bons frutos. Bons frutos. E aí a nossa oração vai ser voltada para outras questões. Em nome de Jesus, amado, que a tua vida esteja sobre a rocha da palavra, despertada, frutos do Espírito. A proposta é para levar pessoas a buscarem uma vida com o Senhor, uma vida de oração, uma vida de intimidade com Deus, e que tenhamos uma vida de construção de um legado de fé. Um legado de fé. Assim como os heróis da fé deixaram um legado para a história, e todos eles, amados, se você for pesquisar e estudar, tinham uma vida de oração, uma vida de obediência, uma vida que honrava a fé. Então, parafraseando John Knox, reformista escocês, pai do presbiterianismo, quão necessária é a invocação do nome de Deus, pautada nas Sagradas Escrituras. Ou seja, orar a Deus, invocar o nome do Senhor, pautado na palavra, a respeito da qual, palavra de Deus, nenhum cristão deve ser ignorante, visto que nós somos um ramo enxertado na oliveira, que é Cristo, que brotou da fé. Nós somos um ramo que brotou da fé. Por causa da fé que brotou em nossos corações, nós fomos enxertados na oliveira. E a fé vem através da palavra de Deus. Ou seja, precisamos permanecer nessa palavra para que continuemos dando frutos ligados à oliveira e tendo uma vida de oração. Amado, uma coisa está ligada à outra. Ou a palavra de Deus te afasta do pecado, ou o pecado te afasta da palavra, ou o pecado te afasta da oração, ou o pecado te afasta de uma vida com Deus, ou o pecado te leva para uma vida distante dos caminhos do Senhor. O pecado te leva para uma vida que não dá frutos para Deus, uma vida que não glorifica a Deus. E aí depois que tudo está enrolado, aí a pessoa, como um filho pródigo, se lembra que existe a casa do Pai. Aí ela ora: Deus, voltar-me-ei, irei ter com meu Pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus, diante de ti não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Depois que está lá no sofrimento, querendo alfarrobas de porcos,
passando humilhação, vergonha, ninguém lhe dá nada, uma vida desonrada, fora da cobertura dos caminhos do Senhor. E aí depois disso tudo, aí a pessoa, vou me lembrar e vou lá. Amado, se você está vivendo esse drama hoje, então volte, claro, volte. Ele vai te receber com os braços abertos, o abraço, o beijo e a restauração da tua vida. Mas agora é momento de você avançar, é momento de você crescer, é momento de você exercitar a vida com Deus, é momento de você, como Abraão, ser chamado amigo de Deus, como Moisés, ter em Deus o refúgio da sua vida, de fato, amado, para você ver bons frutos, para você ver uma vida transformada, para você ver a tua família transformada, teu casamento, tua relação com os filhos, os frutos da sua vida serão diferentes, você vai viver em crescimento, para a glória de Deus. Então, amado, ramo só pode dar fruto se permanecer na oliveira. Que está a oliveira? Você é um ramo, está lá enxertado. Se você está enxertado na oliveira, você vai dar frutos. Como é que está enxertado? Como é que se vive assim? Permaneça em mim, as minhas palavras permaneçam em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, quem não permanece na palavra, não vive por fé e também negligencia a vida de oração. É isso que diz João 15, 1 a 8, que foi o texto básico que nós lemos. Eu não vou ler tudo de novo por causa do tempo, hoje é uma proposta mais resumida, mas na exposição do texto, depois você pode voltar aqui e ler novamente. Quem não permanece na palavra, não vive por fé, negligencia a vida de oração. Então, amados, nós precisamos retornar às Escrituras. Se as minhas palavras permanecerem em vós, a tua oração será eficaz. Pedireis o que quiseres. Precisamos retornar às Escrituras. E assim nós vamos tanto aprender a orar, que é a proposta do tratado, tanto quanto permanecer na oração. Amados, os salmos, o Pai Nosso, a oração sacerdotal de Jesus e diversos testemunhos de oração são escolas de oração. Nós vamos aprender aqui com reis, profetas, discípulos, apóstolos, igreja e, sobretudo, Cristo Jesus. É uma escola de oração, uma escola. Você vai aprender e vai permanecer na oração. E a palavra é de ser fundamento para a tua vida. Para que você tenha uma vida íntegra com Deus, para que você viva por fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Veja rapidamente, para você ver a correlação entre palavra e invocar o nome de Deus. A relação entre palavra e oração. Olha lá, Romanos 10 diz assim, versículo 9: com o coração se crê para a justiça, com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Você veja, a Escritura diz, todo aquele que crê não será confundido. Então você já está vendo aqui sobre fé, sobre Escritura. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Então você veja, amado, e depois lá no 17 ele diz, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, se você tem pregação, você tem fé. Se você tem a fé bíblica, você invoca o nome do Senhor. Se você invoca o nome do Senhor mediante a fé bíblica, você tem salvação,
você tem certamente, amado, vitória da parte de Deus. Você tem chão para caminhar, porque Ele é rico para com todos os que o invocam. Amado, nas riquezas de Deus, na salvação de Deus, na sotéria do grego, que vem da parte de Deus, essa salvação, amado, tem refúgio para a tua vida, tem amizade com Deus para a tua vida, tem o Deus que se lembrou de Raquel, o Deus que respondeu a oração de Ana, o Abraão, amigo de Deus, o Moisés que viu o povo de Deus ser livre e tinha em Deus o refúgio da sua vida. Você tem o modelo da oração de Jesus, que ensina: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Ou seja, você tem a vontade de Deus governando a tua vida. Isso tudo é riqueza de salvação, mas são coisas que você só descobre se você praticar a vida de oração. Eu, como pastor, eu estou aqui para motivar você, para que esse tratado de oração seja ferramenta de Deus para despertar a fé, despertar os teus olhos espirituais, despertar o interesse na tua vida, pela vida com Deus, pela vida de oração. Isso aqui não é uma proposta neopentecostal misturado com macumba, que aconteceu aqui a live, pronto. A live é alguma coisa, sei lá, milagrosa que você, essa coisa louca que você vê aí fora, em alguns lugares. Não, amado, estou aqui para despertar você, para semear uma semente de Deus na tua vida. E se você receber a palavra, se os teus olhos espirituais forem iluminados pela palavra, aí sim, riqueza de salvação. Ele é rico para com todos os que o invocam. Aí, amado, a palavra vai trazer fé, vai trazer chão para caminhar. Você vai permanecer na palavra, você vai invocar o nome do Senhor baseado na palavra. E aí, meu amado, Ele é rico para com todos que o invocam. A tua vida não será mais a mesma. A tua vida vai prosperar, vai crescer em Cristo Jesus. A tua vida vai ter bons fundamentos. Ovelhinha, então, a palavra de Deus é útil para nos dirigir em oração. Por meio da palavra, esta fé vai agir. Você vai invocar o nome do Senhor e grandes riquezas da parte de Deus espirituais chegarão à tua vida. Então, amado, os que sempre estão negligenciando a oração é sinal também de que não compreenderam a palavra de Deus e que não estão vivendo por fé. Se você constantemente negligencia a oração, é porque você não compreendeu ainda perfeitamente a palavra, você não vive ainda perfeitamente o poder da fé. Então, amada ovelhinha, não construa a sua vida sobre filosofias vãs, sobre as filosofias humanas, ou sobre suas próprias filosofias. Construa a sua vida sobre a fé que vem por meio da palavra, e assim você terá uma vida ativa com Deus. Vai se refletir na tua oração, vai se refletir quando você invoca o nome do Senhor em oração. Certamente, amado, o Senhor é rico para com todos o que o invocam. Então eu preciso terminar, amado, dizendo: quem permanece na palavra, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, quem permanece na palavra, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem permanece nessa palavra, permanece na fé. Quem permanece na fé, pratica a vida de oração. Quem permanece na vida de oração, permanece na fé, permanece na palavra, vive uma vida de obediência, assim como Jesus. Jesus obedeceu à agenda do Pai em todos os seus segmentos. Jesus cumpriu rigorosamente todas as profecias que apontavam a seu respeito. A carta aos Hebreus diz que Jesus orava com fervor ao Pai. Está lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7. Então, amados, encontramos em Jesus, para aplicar isso tudo aqui, em Jesus, o nosso maior exemplo de uma vida de oração. Mesmo sendo o Filho de Deus,
ele não dispensou a prática da oração. Ele que era a própria palavra, o próprio verbo vivo, Jesus era o mensageiro e a mensagem ao mesmo tempo, ele vivia na oração. Nós precisamos permanecer nele. E permanecendo nele, na fé, tendo também uma vida de oração. O ministério terreno de Jesus foi um ministério de oração. Você vai ver isso em Lucas 3:21. A vida terrena de Jesus foi uma vida de oração. Você vai ver isso em Lucas 6:12, João 11:41 a 44. Jesus orando, 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 orando. E ainda hoje, exaltado à destra do Pai, ele é sumo sacerdote que intercede em favor das suas ovelhas. Ele vive intercedendo por nós. Louvado seja o Senhor. Então eu termino perguntando: você quer dar frutos? Você quer vencer aquele pecado que você não tem conseguido vencer? Você quer vencer essa luta que você está passando e enfrentando? Você quer avançar no crescimento espiritual, se tornar uma pessoa madura espiritual, uma pessoa cabeça espiritualmente falando, como Raquel, como Ana, como Abraão, como Moisés, como Jesus? Você quer crescer em graça e em conhecimento? Você quer marcar a história com um bom testemunho? Você quer marcar a história dando frutos para Deus? João capítulo 15, versículos 1 a 8. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muitos frutos. Você quer dar muitos frutos para Deus? Então, amado, permaneça em Cristo, permaneça na palavra de Cristo, permaneça em oração, em nome de Jesus Cristo, ficará para a glória de Cristo Jesus. A tua vida vai crescer em graça, em conhecimento, em misericórdia, em favor. Afinal, ele é rico para com todos os que o invocam. Por isso, John Knox, reformador escocês, ele disse: é crucial que nós invoquemos o nome de Deus baseado nas Escrituras. Escrituras estas que o crente não pode deixar de conhecer. Amado, você precisa conhecer a palavra para permanecer na palavra. Jesus disse: se as minhas palavras permanecerem em vós. Como é que você vai permanecer na palavra que você não conhece? Como é que você vai permanecer na palavra que você não conhece? Como invocarão se não aquele que nada ouviram, aquele de quem nada ouviram? Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que você vai invocar o nome de quem você não ouve, de quem você não conhece, de quem você não estuda a palavra? Então, a palavra, é por esta palavra que vem a fé. Pela fé você vai invocar o nome do Senhor. Você vai permanecer na palavra e vai invocar pela palavra o nome do Senhor. E Ele é rico para com todos os que o invocam. Em nome de Jesus, você já venceu, amado. Já venceu. Você já venceu esse pecado. Você já venceu essa limitação. Você já venceu essa tempestade. Você já venceu. Assim como Raquel teve a sua madre aberta, assim como Ana venceu todos os estigmas, dando luz a Samuel, assim como Abraão foi chamado de amigo de Deus, pai da fé, grande testemunho para as nações, assim como Moisés, de geração em geração, deu testemunho de que Deus é o refúgio, a fortaleza, porque Ele é soberano e sobre todos. E acima de tudo, como Jesus, cujo ministério, cuja vida, cujas obras estavam baseadas na vida de oração. Ele, que era a própria palavra. Nós também, em Cristo Jesus, permanecendo na palavra dele e uma vida de oração, vamos invocar, vamos pedir, vamos buscar, vamos bater, e que o teu coração seja reavivado, que o teu coração seja despertado, que teus olhos sejam iluminados, que as chamas da palavra se acendam na tua vida,
que você queira honrar a Deus, que você queira honrar a Deus no teu casamento, que você queira honrar a Deus no teu relacionamento com os filhos, que você queira honrar a Deus no seu local de trabalho, dando um bom testemunho, como um bom funcionário, alguém que não se envolve em problemas, em fofocas, e faz o seu trabalho da melhor maneira. Você queira honrar a Deus nessa sociedade, você queira honrar a Deus perante os teus vizinhos, você queira honrar a Deus nos teus locais diversos onde você passa, a tua vida social, as tuas amizades, no teu palavreado, no teu testemunho de vida. Permaneça nas palavras de Jesus e invoque, mediante esse conhecimento bíblico, o nome de Jesus, e Ele é rico para com todos os que o invocam. Então nós vamos orar nesses próximos minutos. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém. Você está na sua casa, aplauda a Deus, glorifica a Deus, louve ao Senhor. Vamos orar pela dona Dulce, que está com uma doença grave no pâncreas, aguardando cirurgia. Pela Marilza Isabel Uchoa, pesquisando doenças de uma paralisia. Sou Wilson Brasil, que teve aí alguma melhora, mas está internado. A Vanessa Mergaus teve problemas no sangue, na urina, cadeira de rodas, também investigando as causas. A irmã Ildinha melhorou da pneumonia, mas ainda está tossindo demais, precisa aí de um milagre. Dona Neuza, problemas psicológicos, mania de perseguição, o sangue está grosso. A Márcia Viana teve uma semana muito difícil, está fazendo tratamento de câncer. Igor Bragança também. Juliana Muniz Santiago, minha prima, tratamento de câncer. Michele da Silva Machado Tomás fará novos exames dia 6/12, em busca da cura também do câncer, em nome de Jesus. Outras pessoas, outros nomes. Se você não recebeu a lista, por favor, me peça, eu vou enviar para você, em nome do Senhor Jesus Cristo. Manuela Barbosa, Neucima Proença, Benjamin Lopes, Lúcio Sobrosa, Andréa Ferreira. Pessoas com câncer e muitos outros nomes aqui de diversas doenças. Vamos orar, pedir, buscar e bater. Ore pelas nossas obras em Itaipu, por favor. Amado, as despesas são muito altas das nossas obras em Itaipu. Deus levantou uma família. Essa família é muito generosa. Essa família, você sabe, ama a obra de Deus, amado, de uma forma muito grande, muito grande. Essa família tem se doado tremendamente, sabe? As contas dessa família já estão na conta do chá. Já está no limite. E essa família não deixa de honrar a Deus. Está lá semeando. Paga as contas lá da casa e o restante tudo vai para a obra do Senhor. Então, amado, por favor, vamos orar por esta família. Que Deus surpreenda, que Deus realize sinais grandes, porque não é fácil não. A obra que eles estão fazendo para Deus, para a obra do Senhor, para a casa de Deus, é algo milagroso, é algo muito grande da parte do Senhor Jesus. Vamos orar para que Deus derrame grandes milagres sobre esta casa, grandes milagres sobre esta família, em nome de Jesus. Se você está me ouvindo e você tem possibilidade de ajudar também, ajude. Nós temos grandes obras lá em Itaipu, estamos construindo uma catedral para o Senhor Jesus. E eu declaro um grande milagre em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pai, nós temos aí 15 minutos para terminar esse culto, essa live. Nós estamos, Pai, vivendo esse tratado da oração. Pai, o nosso desejo, nossa oração, nosso pedido, Pai, é que Tu ilumines os corações, Pai. Que Tu dês ânimo para as pessoas, desperte as pessoas, Pai, para que elas queiram orar, para que elas queiram orar, que elas queiram viver a palavra, Pai. Nós vivemos muitas tentações, Pai. Existem
muitas tentações nesse mundo, Pai. Muitas tentações, muitos problemas, muitas dificuldades, muitas coisas que tentam nos roubar a atenção, nos distrair, Pai, do foco de uma vida com Deus, do foco de uma vida de oração, Pai. Mas nós cremos, Pai, que Tu és poderoso, Pai, para transformar maldições em bênçãos, para transformar o intento do mal em bênçãos, Pai. Como Tu fizestes na vida de José. O mal que aquelas pessoas tentou contra José fez o bem para a vida delas. Então está ali a causa primária e a causa secundária. A causa primária era o decreto de Deus. A causa secundária eram aqueles que estavam praticando mal contra José. Mas Deus fez com que esse mal fosse bem. Só Deus pode fazer isso. Só Deus pode transformar a maldição em bênção. Só Deus pode transformar dificuldades, problemas em vitórias. Só Deus pode tirar da fraqueza força. Só Deus pode tornar o pequeno grande, o fraco forte. E só descobrimos estas riquezas espirituais, Pai, quando temos uma vida com Deus. Pai, nós não podemos viver de fé emprestada. A palavra diz que Tu levantastes apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres para o aperfeiçoamento dos santos. Não é para que os santos vivem nas costas do ministério, sugando como um parasita. Não! O ministério é para o aperfeiçoamento. É para ajudar as pessoas a se aperfeiçoar. É para ajudar as pessoas a crescer. É para ajudar as pessoas a terem uma vida com Deus. Porque quando nós estivermos diante do trono branco de Deus, do juízo eterno de Deus, Pai, para as questões dos galardões, das obras praticadas, nós não vamos poder nos valer do galardão e da obra do irmãozinho A, B ou C. É individual. Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Então, Pai, temos que parar de brincar. Nós não podemos brincar com a vida espiritual. Temos que parar de nos enganar. Todo final de ano a pessoa faz promessa, se veste de branco, parece que é uma coisa, é um ritual sincrético, é um ritual de cultura misturado com sei lá o que, e faz um monte de promessa e não muda nada. Uns vestem branco porque acha que é paz, outro bota amarelo porque acha que vai ter dinheiro, outro bota vermelho porque acha que vai ter amor, paixão, outro bota rosa porque quer virar pantera cor-de-rosa, eu sei lá o que. Um monte de doideira para todo lado. Pai, nós precisamos de viver a palavra. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. A oração terá eficácia. Por quê? Porque vamos orar segundo a vontade de Deus. Se eu permaneço na palavra, eu oro de acordo com a palavra. Se eu oro de acordo com a palavra, eu oro de acordo com a fé. Eu oro de acordo com a vontade de Deus. E aí Deus é rico para com todos os que o invocam. Mas o invocam em verdade. O invocam em retidão. O invocam de acordo com a palavra. Vida espiritual não é bagunça. Vida espiritual não é de qualquer maneira. Vida espiritual não é cada um por si, Deus por todos. Vida espiritual não é cada um faz o que quiser. Não! Vida espiritual tem um parâmetro. O parâmetro é a palavra de Deus. Por isso usamos esse texto. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes. E depois vimos, Senhor, a relação da oração com a fé e a fé com a palavra. Seja a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então a fé está ligada diretamente com a palavra. E também está ligado diretamente com a oração.
Porque como invocarão aquele de quem nada ouviram? Como ouvirão senão a quem pregue? Então, Pai, a palavra é a fonte para a fé, a palavra é a fonte para a oração, a palavra é a fonte para a vida, a palavra é a fonte para cada departamento da vida, relacionamentos familiares, relacionamentos sociais, relacionamentos econômicos, relacionamentos civis, relacionamentos em todas as áreas, políticos, política pública, política eclesiástica, fé, tudo é a palavra de Deus. Então, Pai, como John Knox falou, é extremamente importante que nós invoquemos o Senhor de acordo com as Escrituras, Escrituras quais o cristão não pode deixar de conhecer. Nós não podemos, Pai, tem gente deixar de conhecer a palavra. Tem gente que conhece de capa a capa todos os negócios de futebol, sabe tudo, o campeonato brasileirão, o campeonato Libertadores, o campeonato mundial, o campeonato do não sei o que, aonde vai jogar, quantos pontos tem, quantos jogos faltam, quantos gols fizeram, levou, quem fez, sabe tudo de futebol. Aí você pergunta uma coisa bíblica, não sabe. Pergunta uma coisa bíblica, não sabe. Qualquer coisinha bíblica, não sabe. A pessoa sabe tudo da Netflix. Qual é a série, quantos capítulos tem, sabe? O que vai lançar, o que não vai lançar, nome de filme, nome do ator, família do ator, quantos filhos o ator tem, sabe? Sabe tudo de filme, sabe tudo da Netflix, sabe tudo do mundo hollywoodiano, mas não sabe nada de Bíblia, não sabe nada de Gênesis, não sabe nada de Apocalipse, não sabe nada de escatologia, não sabe nada de ramartiologia, não sabe nada de cosmogonia, de antropogonia, não sabe nada da queda, nada, não sabe nada, sabe nada. Aí depois quer que Deus atenda a oração, sabe? Fast food, oração rápida, me atende aí, Senhor, que o Senhor sabe que eu sou mais eu e o Senhor tem que fazer. Afinal, eu sou a vítima da sociedade. Sabe? Um vitimismo, uma coisa, sei lá, doida, louca. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos mudar essa cultura. Nós precisamos colocar cada traço no T, cada pingo no I. Nós precisamos botar o trem no trilho. Vida espiritual exige disciplina, exige renúncia. Às vezes a gente não quer orar, porque a carne não quer. A gente não quer ler a Bíblia, que já não gosta nem de ler. Ler a Bíblia então a pessoa não quer. A gente não quer ir à igreja, não quer dar um bom testemunho, sabe? A pessoa quer o oba-oba, quer os futebol, o carnaval, a sambinha da garrafa. Então, Pai, e depois quer ser chamado de cristão, e depois quer que chame de cristão, só se for cristão de Araque, só se for cristão da China, do Paraguai, sei lá da onde. Apesar que na China, para ser cristão na China, tem que ser crente de verdade, porque lá é comunismo, lá tem perseguição religiosa. Mas se for um cristão do Paraguai, falsificado, nós precisamos ter vida com Deus. Nós precisamos ter vida de oração. Nós precisamos viver a palavra, buscar conhecimento da palavra. Então, Senhor, usa, Pai, esse tratado de oração para despertar o coração das pessoas, Pai. Para despertar, Pai. Como naquele filme Quarto de Guerra. Pessoas vivam isso, Pai, vivam nesse mundo da oração espiritual, palavra, vida com Deus, buscar dar um bom testemunho, permanecer na palavra. Senhor, pela palavra o Senhor vai nos capacitar a vencer as nossas debilidades, as nossas dificuldades, as tentações, as provações, e nós vamos, como Raquel, como Ana, como Moisés, como Abraão, como Jesus,
Nós vamos deixar a nossa marca de Deus na história. Nós vamos deixar, como discípulos de Jesus, marcas de frutos espirituais. E a nossa oração terá eficácia. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pessoas agora possam ser tocadas pelo Teu Espírito. Pessoas agora possam ser libertas das suas prisões. Pessoas possam ser curadas de depressão. Pessoas possam ser libertas da escravidão do álcool. Pessoas possam ser libertas do tabagismo, da mentira, do mundo, Pai. Pessoas possam ser libertas e curadas de toda doença, em nome de Jesus. Pai, caia por terra agora toda doença, em nome de Jesus. Cada pessoa dessa lista, Pai, possa ser tocada por Deus, pela mão de Deus que cura, que sara, que restaura, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Pessoas possam ser libertas das obras da carne para produzir frutos para Deus. Pessoas possam ter as suas vidas transformadas nesta hora. Pessoas possam viver, Pai, aquela vida superlativa, a vida poderosa em Cristo Jesus. Ó Senhor, para a glória de Deus, é tempo de um grande avivamento, é tempo de buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, e farei mudar a vossa sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Pai, nós temos vivido distraídos com muitas coisas. Vivemos o tempo de entretenimentos, entretenimento de tudo quanto é lado. É WhatsApp, é Facebook, é YouTube, é Twitch, é X, plataforma de não sei o que, é joguinho não sei da onde, Premiere, futebol, sei lá o que, Sport TV, um monte de coisa assim, um monte. Tudo nos distraindo. E às vezes a gente vai no culto domingo olhando para o relógio, querendo que o culto acabe rápido, porque a gente tem que voltar para casa, porque vai dar aquele jogo de futebol. Pai, busca-se tudo, menos uma vida com Deus. Então, precisamos inverter isso daí, e entender, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, Pai, essa é a nossa oração nesta noite, e que a palavra de Deus pregada alcance seu efeito, transforme vidas, transforme corações, opere milagrosamente na vida dos aflitos, dos necessitados, daqueles que estão enfrentando lutas, Pai, assim como Raquel enfrentou a esterilidade, Ana também, e o estigmatismo, problemas sociais, familiares, assim como Moisés, assim como Abraão, tiveram grandes testemunhos, um legado de fé e marcaram a história, assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como os heróis da fé. Cada um agora, Pai, possa ter crescimento e vitória, afinal, Tu és rico para todos os que o invocam e o invocam em verdade, em espírito e em verdade. Esta é a nossa oração, e já com ações de graças, Pai, já recebemos o milagre. Eu creio no milagre, eu creio que a mão de Deus já operou um grande milagre nesta noite, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, para a glória do Teu nome, e o povo amado do Senhor, ovelhas de Jesus, digam amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Ovelhinhas amadas, família na fé, povo de Deus, louvado seja o Senhor pela tua vida. Que você possa seguir aí a sua noite com alegria, com paz. Que você possa seguir a sua noite com o descanso do Senhor no teu coração, na tua alma, na tua mente. Você possa deitar a cabeça no travesseiro e logo pegar no sono, ter uma noite revigorante de sono, para a glória do Senhor, um final de semana repleto de alegria, um final de semana repleto de gozo, de fé, repleto de saúde, de paz, de bem-estar, muita alegria, muita felicidade, em nome de Jesus. Você
você possa ter um final de semana cheio da glória do Senhor. O Senhor Deus é rico para todos os que o invocam. Não perca tempo, invoca o nome do Senhor para a glória de Deus. Final de semana abençoado, muito feliz para você, para a tua casa, família, familiares, amigos, irmãos, para a igreja do Senhor. Domingo, às 9 horas da manhã, estaremos aqui, na casa do Pai, Rua General Roca 340, Galeria, próximos da Praça Sans Pena. Venha à casa do Senhor, traga um amigo, traga um visitante, não perca este culto maravilhoso, venha estudar a palavra, venha crescer em graça, em conhecimento, venha viver o Evangelho de Cristo, a palavra pura e verdadeira. Você está convidado, venha estar conosco, General Roca 340, e em breve, em nome de Jesus, na estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, região oceânica de Niterói, Mar à Vista, para a glória e louvor do Senhor, na nossa sede nacional de nosso ministério, para a glória de Jesus. Inscreva-se em nosso canal do YouTube, @Cristo Vive Missão. Entre lá, inscreva-se e ative o sininho e compartilhe as mensagens para a glória do Senhor. Acesse as nossas playlists, estude os livros bíblicos que nós temos pregado expositivamente na palavra. Todos os cultos, sermão expositivo, para você crescer em graça e conhecimento. Amém? Então temos lá livro de Abacuque, 1 Samuel, 2 Samuel, Evangelho de Cristo segundo Marcos, e já estamos no capítulo 18, indo para o capítulo 19 de Atos dos Apóstolos. Oh, glória a Deus! Grande riqueza de conhecimento e palavra para a tua vida em nome de Jesus. Graça, misericórdia, amor e paz, bênçãos sem medidas, doces consolações do Espírito Santo na tua vida. Meu carinho, meu beijo, ósculo santo, meu abraço, meu Abacuque, meu abraço para você. Você tem aí uma noite simplesmente maravilhosa. Até domingo, 9 horas da manhã. Graça e paz. Somos o que somos pela graça de Deus. Amém.